Boa tarde a todos, Maria Moraes, do canal Estudo do Livro de Urântia. Vamos continuar o nosso estudo do documento 7, a relação do Filho Eterno com o Universo. Estamos no subdocumento 5, o Espírito da Auto-Outorga. O Filho Eterno, sem reservas, uniu seu Pai Universal para fazer a difusão para toda a criação da injunção formidável que é: sede perfeitos, assim como o vosso Pai em Avona é perfeito. E desde então, essa conclamação tem motivado todos os planos de sobrevivência e todos os projetos de auto-outorga do Filho Eterno e da sua vasta família de filhos coordenados e agregados. E nessas muitas auto-outorgas, os filhos de Deus têm se tornado, para todas as criaturas evolucionárias, o caminho, a verdade e a vida. Bem, quem faz auto-outorga são os filhos criadores dos Micaéis. No 7 superuniverso, existem 700 mil universos locais. Cada um desse universo local é presidido por um Micael e uma ministra divina. E eles criam o seu universo e criam as criaturas que fazem parte desse universo, né? E eles precisam provar ao Pai Criador, né, que são capazes de gerir o seu próprio universo sozinho, se for o caso. E para isso, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer 7 provas que são chamadas as auto-outorgas. E essas provas, como que elas são? Eles nascem nos mundos, né, como um desses filhos que eles criaram, dessas ordens que eles criaram. A última ordem que eles criam é um ser finito de um planeta como nós, né? E por isso que eles têm que nascer do ventre de mulher, como um bebê, no planeta onde eles fazem a sua última prova, a sua última auto-outorga. No nosso caso aqui, Micael de Nebadon, que é o príncipe regente desse universo, fez a sua última outorga, sua última prova aqui conosco, na figura de Jesus o Cristo. E depois dessa última outorga, que foi a 7ª, ele ganhou a soberania do universo de Nebadon, que é o nosso universo local. O Filho Eterno não pode contatar diretamente os seres humanos, como o Pai pode, por meio da dádiva do ajustador do pensamento. Os ajustadores são pré-pessoais, eles não são pessoas, né? No entanto, o Filho Eterno aproxima-se das personalidades criadas por meio de uma série de gradações decrescentes das filiações divinas, até que lhe seja possível estar em presença do homem e, por vezes, como homem ele próprio. Bem, como é que o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, né, ele está junto conosco como homem? Através do Micael de Nebadon, que é uma extensão deles, né, tanto do Filho Eterno quanto do Pai Celestial. Então, ele, por não poder estar aqui, ele através do Micael de cada universo, né, ele vem até os seus filhos menores, que são os filhos dos planetas. A natureza puramente pessoal do Filho Eterno é incapaz de fragmentação. O Filho Eterno faz a sua ministração como uma influência espiritual ou como uma pessoa, nunca de outro modo. Para o Filho, é impossível tornar-se uma parte da experiência da criatura, no mesmo sentido em que o ajustador do Pai, né, participa dela. Porque, na verdade, o ajustador do pensamento
um fragmento do Pai dado por Ele próprio às criaturas dos mundos evolucionários. Esse fragmento do ajustador, que é o ajustador, ele vive agregado na nossa mente. Mas o Filho Eterno compensa essa limitação pela técnica da auto-outorga de si próprio. Aquilo que a experiência das entidades fragmentadas significa para o Pai Universal, as experiências de encarnação dos filhos do paraíso significam para o Filho Eterno. Então, os ajustadores, né? O Pai vem aos filhos menores através dos ajustadores para viver na nossa mente. E o Filho Eterno vem até nós através da ordem dos Micaéis, que a gente conhece aqui no nosso mundo como Jesus Cristo. O Filho Eterno não vem até o homem mortal como vontade divina, como ajustador do pensamento que reside na mente humana. Mas o Filho Eterno efetivamente veio até o homem mortal em Urântia, quando a personalidade divina de seu filho, Micael de Nebadon, encarnou na natureza humana de Jesus de Nazaré. Para compartilhar da experiência das personalidades criadas, os filhos de Deus no paraíso devem assumir as naturezas verdadeiras de tais criaturas e encarnar nas suas personalidades divinas, eles próprios, factualmente como criaturas. A encarnação, o segredo de Sonarinton, é a técnica do Filho para escapar das correntes do absolutismo, da personalidade, que de outro modo seria todo abrangente. Bem, o Pai é absoluto, o Filho é absoluto e o Espírito Infinito é absoluto. Por serem absolutos, eles não podem sair do paraíso, mas eles podem escapar dessa absolutez através de outras técnicas. O Pai escapa através dos ajustadores do pensamento. O Filho consegue escapar através da vivência dos Micaéis nos mundos, nos universos locais, né? Ele falou do segredo de Sonarinton. Sonarinton, o Pai tem 7 oficinas de trabalho e uma delas é Sonarinton. O Filho também tem 7, o Espírito Infinito também tem 7. Há muitíssimo tempo atrás, o Filho Eterno auto-outorgou-se em cada um dos circuitos da criação central, para esclarecimento e avanço de todos os habitantes e peregrinos de Avona, incluindo os peregrinos ascendentes do tempo. Em nenhuma dessas 7 auto-outorgas ele funcionou, seja como um ascendente, seja como um ser de Avona. Ele existiu como ele próprio. A sua experiência foi única, não foi nem com nem como humano ou outro peregrino, mas foi associativa de algum modo no sentido suprapessoal. O Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, também tem que fazer as 7 outorgas, né? Como ele é absoluto, não pode sair do paraíso, quem faz essas 7 auto-outorgas para ele é o primeiro Micael criado. Esse primeiro Micael, da ordem dos Micaéis, ele passa pelos 7 circuitos de Avona, representando o Filho Eterno do paraíso. Nem também passou ele pelo sono que se interpola entre o circuito interno de Avona e as margens do paraíso. Não é possível para ele, um ser absoluto, suspender a consciência da personalidade, pois nele todas as linhas da gravidade espiritual estão centradas. E durante o tempo dessas auto-outorgas, nunca foi diminuída a luminosidade espiritual no seu alojamento próprio no paraíso central, como nunca
foi reduzido o controle da gravidade espiritual deste filho. Por isso que ele não pode sair do paraíso, porque nele é centrado todo o circuito espiritual, né? O pai também não pode sair, por quê? Porque nele está centrado todo o circuito da personalidade e também dos ajustadores, né? E durante o tempo dessas auto-outorgas, nunca diminuiu essa luminosidade. As auto-outorgas do Filho Eterno em Avona não estão dentro do escopo da imaginação humana. Elas foram transcendentais. Ele acrescentou muito à experiência de toda Avona nessa época e subsequentemente também, mas não sabemos se ele acrescentou algo à suposta capacidade experiencial da sua natureza existencial. Isso estaria incluído no ministério da auto-outorga dos filhos do paraíso. Nós acreditamos, contudo, qualquer que tenha sido a aquisição do Filho Eterno, que nessas missões de auto-outorga, desde sempre para sempre, ele a reteve consigo, mas não sabemos o que possa ser. Não importando a nossa dificuldade para compreender as auto-outorgas da segunda pessoa da deidade, nós compreendemos a auto-outorga de Avona de um filho do Filho Eterno, que é o primeiro Micael criado, que literalmente passou pelos circuitos do universo central e que factualmente compartilhou aquelas experiências que constituem a preparação de um ser ascendente para alcançar a deidade. Este foi o Micael original, pessoalmente, de circuito em circuito, permanecendo por um estágio em cada círculo. Junto com eles, nos dias de Grande Fanda, o primeiro de todos os mortais a alcançar Avona. Então, Grande Fanda é um ser finito, é um ser humano, né, que conseguiu chegar no paraíso. Então, nesse tempo que Grande Fanda chegou no paraíso, o primeiro Micael, né, da ordem dos Micaéis, estava fazendo as 7 auto-outorgas para o Filho Eterno do paraíso. Então, ele passou junto com Grande Fanda. Além de todas as coisas que esse Micael original revelou, ele transformou a auto-outorga transcendente do filho materno original em uma realidade para as criaturas de Avona. Então, quando o Micael original primeiro passou por Avona, né, essa experiência que ele fez ali para o Filho Eterno serviu para todos os habitantes de Avona. E tão real que para todo sempre, cada peregrino do tempo que trabalha na aventura de percorrer os circuitos de Avona é alentado e fortalecido pelo conhecimento certo de que o Filho Eterno de Deus, por 7 vezes, abdicou do poder e da glória do paraíso para participar das experiências dos peregrinos do tempo, espaço, nos 7 circuitos do alcançar progressivo da meta que é Avona. Então, olha só, além de fazer, né, as auto-outorgas para o Filho Eterno, ele fez também para todos os seres que chegarem a Avona, né? E todos os seres dos mundos evolucionários que conseguirem cumprir o mandato do Pai, ser de perfeito como perfeito eu sou, e chegar no paraíso, vai ter essa experiência que foi passada pelo Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade. O Filho Eterno é a inspiração exemplar, quer dizer, ele serviu de exemplo para nós. Como ele fez as 7 provas, nós também iremos fazer, né? O Filho Eterno é a inspiração exemplar para todos os filhos de Deus, nas suas ministrações de auto-outorga, em todos os universos do tempo e do espaço. Os filhos criadores coordenados e os filhos magisteriais associados, junto com outras ordens não reveladas de filiação, participam todos dessa maravilhosa vontade
de outorgar a si próprios as variadas ordens de vidas de criaturas e como as próprias criaturas. Bem, ele falou aqui dos filhos magisteriais. A primeira ordem criada, o pai com o filho, cria a primeira ordem, que é a ordem dos Micaéis. E os filhos magisteriais são criados pelo Filho Eterno e o Espírito Infinito, que cria a ordem dos magisteriais, que vão se auto-outorgar nos mundos, né? O Micael de um universo local, ele escolhe um dos mundos do seu universo local para fazer a sua última prova. E os filhos magisteriais escolhem outros mundos desse universo para fazer as suas auto-outorgas, também nascendo como filho de mulher naquele planeta que ele escolheu. Portanto, em espírito e em vista de semelhança com a natureza, bem como pela origem de fato, torna-se verdadeiro que nas auto-outorgas de todo o Filho de Deus nos mundos do espaço e por meio dessas auto-outorgas, nela e por elas, o Filho Eterno tem outorgado a si próprio as criaturas de vontade inteligente dos universos. É assim que o Filho Eterno, né, nas provas dos seus filhos, que são os magisteriais ou os Micaéis, faz a sua presença nos mundos. Em espírito e em natureza, se não em todos os atributos, cada filho do paraíso é um retrato divinamente perfeito do Filho original. Por isso que Jesus dizia, quem vê a mim, vê o Pai, né? Porque ele é filho do Pai com Filho Eterno, né? É literalmente verdade que quem tiver visto um filho do paraíso, haverá visto o Filho Eterno de Deus. Bem, terminamos esse subdocumento 5, o Espírito da Auto-Outorga, né? Do documento 7. Eu agradeço a todos a atenção e vamos depois estudar o subdocumento 6, os Filhos de Deus do Paraíso. Boa tarde a todos, se puderem, dê um like.